prefeito de Una, Thiago de Dejaí, está por aqui e vai conversar com a gente. Prefeito, satisfação ter o senhor no programa, tudo bem? Satisfação é minha, Vila. Para mim uma grande alegria estar aqui com você. Esse programa que é líder em audiência. E que a Gleiciane, a secretária, sempre fala tão bem, né? Figura espetacular, gosto demais. E é um prazer para mim estar aqui. Agradecer aqui a Aline, o Neto, a Giovana. Agradecer também ao nosso amigo Jarinho, que veio comigo aí fazendo companhia de Una. Peguei um trânsito ali, dei uma atrasada, me perdoe. Nós falamos mais cedo aqui, rapaz, de engarrafamento ali na região ali do Hotel Jardim Atlântico, do Blue Park. Isso, mas não tinha nenhum acidente, nada. Mais lentidão provocada pela chuva, né? Certamente. Deixa eu começar nosso bate-papo aqui, prefeito, falando da questão da política. Parece que no último dia 2 de agosto, o senhor fez uma declaração dizendo: sou soldado de Jerônimo. O que foi que aconteceu que o senhor deixou a Semineto pelo meio do caminho? Na verdade, essa não foi a declaração. Bom, deixa eu explicar do início, né? Todo mundo sabe que eu votei em Assemineto acompanhando a deliberação do meu partido, do Progressistas, e estava distante do governo, embora o tempo inteiro eu tentei me aproximar. Eu acho que o movimento de um prefeito, sobretudo na cidade de menor porte como Una, em direção ao Estado, é um movimento em direção ao benefício da população, e não em benefício político de quem quer que seja. E eu tentei me aproximar o tempo inteiro, e essa aproximação foi acontecendo. Os eventos que o governo do Estado promovia, aqui na região, sempre estive presente, e com a necessidade de tratar algumas pautas do meu município. A exemplo da saúde, né, que a gente tem esse problema complexo, que é a situação da central de regulação, e eu sentia que eu precisava me aproximar para a gente tentar melhorar esse quesito em nossa cidade. A gente tinha uma demanda de anos, que é a estrada na Colônia. Essa estrada o município fez o projeto, aprovou na CEINFRA, foi licitada, foi contratada a empresa e a gente precisava da ordem de serviço do governador. E a tentativa de aproximação era justamente por conta disso. A gente tinha aquele trecho de 8 quilômetros de estrada que, sem dúvida, vai impulsionar o desenvolvimento de nossa cidade, e só quem poderia dar a ordem de serviço é o governador. E eu caminhei nesse sentido, né, de aproximação, e esse é um movimento de quem perde, né, de querer se aproximar porque a cidade precisa. E o governador... Principalmente do gestor, né? Claro. É o movimento do gestor, porque sabe das necessidades internas. A gente precisa, e o governador, quem ganha a eleição, tem a grandeza de reconhecer a necessidade, sobretudo de municípios de pequeno porte. E o governador entendeu o meu movimento, e no dia 2 de agosto ele participou da programação do centenário da cidade e assinou a tão sonhada ordem de serviço da estrada na Colônia. E a estrada agora, a empresa já está no município de Una, já está nos trabalhos preliminares, e a gente tem a perspectiva e a expectativa de que nos próximos 10 meses a obra fique pronta e que vai gerar ali para a Colônia, a Vila. Colônia é o principal distrito, o distrito mais populoso, e daquela região advém cerca de 80% da nossa agricultura. Então é um distrito importante e estrategicamente para a gente, economicamente, e de fato vai encurtar distâncias e vai melhorar a vida de quem produz. Foi um equívoco, na sua opinião, do PP deixar a base do governo do Estado? Vila, muito sinceramente falando, eu não consigo entender o que motivou essa decisão, mas enquanto progressista eu segui a deliberação do meu partido. Eu não posso dizer que foi um equívoco. Eu não sei a motivação. Eu procuro... João Leão que ficou retado. Mas eu entendo o motivo que ele tenha ficado chateado. Ele tinha pretensões que certamente não foram abarcadas ali nos planos da majoritária, mas que o rompimento às vezes não é a solução para a situação. Não posso falar que foi equívoco, mas também, se você me pergunta, se você concordou, prefeito, eu não concordei não. Eu estava com um alinhamento muito bom com o governo do Estado, inclusive essa estrada poderia ter saído antes. O governador Rui Costa, ele fez uma promessa pública em relação a essa estrada, então a gente poderia ter acelerado todo esse processo.
convivi com esse período de distanciamento com o governo do Estado, e isso não é bom. Eu prefiro estar ao lado de quem pode ajudar o nosso povo. Alguns prefeitos do PP na Bahia, naquele momento, não seguiram a orientação do partido. Exatamente porque sabia das necessidades internas e dos projetos em andamento com o governo do Estado. O seu deputado, que é um deputado atuante, não tenha dúvida disso, né? Eduardo Salles, que eu tenho um grande carinho, um grande respeito, uma figura muito interessante, muito bacana e atenciosa também. Você tem o seu deputado federal, que também é do seu partido, Mário Negromonte Júnior, e certamente você se sentiu mais à vontade pelo fato de você ter 2 deputados do seu partido. Falou assim, ó, eu não posso de maneira nenhuma deixar o partido agora. O chamado foi deles, inclusive, né? Então, a minha relação junto ao governo do Estado, eles construíram o tempo inteiro. E eu seria visto de uma maneira muito ruim por esses líderes se eu não acompanhasse, certamente. E aí eu fiz tudo com muita tranquilidade. Eu fui ao governador Rui Costa naquele momento para dizer, em uma conversa até longa, a maior conversa que eu tive com o governador foi essa, inclusive. Então o governador Rui Costa disse: governador, eu não posso te seguir. Eu seria visto mais ou menos como um prefeito do PT se não acompanhasse vocês agora. Então o que eu estou fazendo é seguir o meu partido. Não tem absolutamente nada contra o senhor, ao seu trabalho. Pelo contrário, tenho gratidão ao trabalho que você fez em Una. A gente reduziu 92% dos crimes violentos em Una. E isso ajudou demais o nosso governo, a nossa população. A gente conseguiu a estrada da BA-001 a Comandatuba, que deu uma outra perspectiva sobre o Comandatuba. A gente conseguiu reabrir o aeroporto, torná-lo público, né, e a partir disso receber voos regulares. E tudo isso foi um trabalho conjunto com o governo do Estado. Então eu tenho muita gratidão. E a opinião dele falou o quê? Ele ficou chateado, com razão, né? Porque ele esperava, ele tinha expectativa de que eu... contigo? Não, eu acredito que não. Chateado com o partido. Eu acredito que não tenha ficado chateado. Encontrei agora o ministro Rui Costa e foi um momento muito amistoso, muito tranquilo, recebeu com muita tranquilidade. Agora é isso, né? Política tem decisões a tomar e as decisões nem sempre agradam, são ótimas. Enfim, eu entendo que eu fui fiel ao partido que me conduz desde 2016. Foi um alívio para você quando você percebeu que o partido já estava voltando para a base, né? Ou pelo menos os deputados estaduais. E hoje tem um movimento aí dos deputados federais também voltando para a base. Veja, Vila, eu disse depois das eleições de 2022, eu digo, olha, a gente perdeu a eleição e eu vou tentar me aproximar, porque a minha cidade precisa. E eles também entenderam o movimento que eu fiz. Você falou para os deputados? Falei para os deputados, falei para os líderes do partido. E quando o governador foi à Una e fez um gesto, veja, Vila, eu não votei no governador. E todo mundo sabe isso. E se você for parar para analisar a Bahia inteira, são poucos os gestos que ele fez nesse sentido de pessoas que não votaram em favor. Verdade. Então ele foi à minha cidade, além de participar, recebeu o convite, foi à nossa cidade, e além de participar da solenidade, além de participar da cápsula do tempo, ele colocou ali uma cópia da cápsula do tempo, uma foto nossa para ser aberta daqui a 30 anos essa cápsula. Ele assinou a ordem de serviço da Estado na colônia. Então a política é feita de gestos. Ele fez um gesto. E quando eu manifestei o desejo de permanecer ali junto ao governador, justamente por conta desse gesto. Ele beneficiou a minha cidade. E para mim o bom é quem beneficia a minha cidade, beneficia meu povo. Então, não foram essas palavras, eu sou soldado de Jerônimo, mas eu disse: governador, eu honro a quem honra a minha cidade. Essas foram as palavras que eu disse lá. E eu acho que a política ela é feita de diálogo. Se a gente consegue uma linha de diálogo capaz de ser propositiva para o nosso povo, a gente tem que seguir nela. Isso é quem ganha a população. E Una, durante a sua gestão, com o apoio do governo do Estado, teve grandes avanços. Isso grandes aí é avanços. indiscutível, gente. E o que eu percebo, Vila, é que esses movimentos de aproximação às vezes não acontecem por conta de ego. Olha, velho, eu não fui eleito para ter ego, eu não fui eleito para ser sempre o cara que tem a razão. Eu fui eleito para dar resultado. O resultado é que a pista da Una Colônia vai sair. Então, para mim, é o que importa.
se eu tenho razão, se eu não tenho, se o governador deveria ou não ir à urna, são outras questões, isso é pequeno para o processo. Exatamente, esse é pequeno processo e aí o prefeito precisa realmente ter que ter grandeza, compreender isso, fazer os gestos necessários, tudo pensando na sua população, pensando no melhor da população. E era você que estava lá com o governo do estado, você sabia de cada projeto junto ao governo do estado, e aí não tem jeito, amigo, você no travesseiro, é você o seu travesseiro, você faz a sua conta lá, meu Deus do céu, e o prejuízo que Colônia vai ter, e o prejuízo que nós vamos ter, o prejuízo disso, então a conta, você tem que fazer uma conta realmente que a população tire proveito disso. Se a população não tirar proveito, se ficar no prejuízo, aí não dá. Esse é o pensamento, Vila. Imagina agora, a gente está pleiteando agora a escola estadual, né? Essa aqui é modelo para todos os lugares, escola linda. A gente quer dizer, a gente vai privar os alunos do nosso município de ter uma grande escola, de ter uma escola com campo de futebol, com society, com cozinha industrial, com salas de qualidade alta. Você vai privar de tudo isso por conta do seu ego, de não conseguir conviver com seu próprio ego? Não, eu prefiro fazer os movimentos que eu preciso para poder beneficiar o meu povo. Como foi a escolha de Rogério Borges? Rapaz, ele foi seu secretário, né? Rogério preenche. Rogério, gente, para quem não sabe, quem está ouvindo em Una, todo mundo sabe, mas quem está em Ilhéus, cidades da região, é prefeito eleito de Una, aliado de Thiago, e Thiago conseguiu fazer o seu sucessor. Uma votação, inclusive, ampla, né? Quase 70% dos votos. Eu digo sempre o seguinte, a gente tem acompanhado decisões políticas que, por vezes, esquece que quem manda na política é o povo. Na época, o meu vice-prefeito, né, também tinha as pretensões dele, ele ficou muito chateado e rompeu comigo por não ter sido escolhido. Mas desde janeiro a gente acompanha a pesquisa. A gente precisa aprender a escolher vice com Lula. É impressionante. Lula acerta em todos os vices, já viu? Na verdade... Zé Alencar, o melhor vice da história, assim. Eles não e costumam agora brigar Alckmin com o presidente, também, né? Eles não... Na verdade, não houve uma briga. Houve uma insatisfação por parte do nosso vice-prefeito. Ele talvez entendeu no momento que Rogério não contemplasse a dimensão individual dele e acabou rompendo. Mas desde janeiro desse ano a gente vem acompanhando pesquisa e Rogério vem pontuando bem. Eu digo que Rogério é um acerto em diversos aspectos. Primeiro, porque é um cara correto, Vila. Você vai ter a oportunidade de conhecê-lo. Você ainda não conhece, mas vai ter a oportunidade de conhecê-lo. É um cara de origem humilde, que estudou, virou mestre, depois foi fazer um doutorado aqui na UESC. É um cara que virou o nosso coordenador de meio ambiente, depois ele foi ser o nosso coordenador de campanha, e aí ele foi para a Secretaria de Educação, nos conduziu ao melhor IDEB da região. É um cara que tem uma escalada interessante na gestão pública e um cara muito correto, muito honesto, um cara de origem humilde e que confere ao eleitor uma certa confiança. Você olha para o cara, pô, esse cara é confiável. E era o preterido da população. Em janeiro ele já liderava a pesquisa. E eu disse, reuni todo mundo, olha, a gente vai fazer uma pesquisa agora em janeiro para poder definir. Em janeiro ele tinha... Inclusive com o seu vice. Com o nosso vice, sim. Todo mundo, jogo combinado. Todo mundo na mesa, bicho, o grupo político é esse, a gente vai fazer uma pesquisa para definir o candidato. E já estava no imaginário de muita gente que o Rogério seria o candidato. Quando a gente deu a pesquisa, 32% Rogério. Pesquisa de março para bater o martelo. Ele 30%. E aí me chamou a atenção porque a nossa adversária na época chegou a 10% dele. Dois dígitos. 2 dígitos. E aí eu digo, olha, a gente precisa definir o candidato. E aí o candidato é de acordo com o que a população escolheu. Para minha sorte, para minha alegria, é que o candidato da população era o que preenchia os requisitos que eu elejo como prioridade. Sim. O primeiro deles, ter capacidade, e ele tem. Ele é um cara que estudou mais do que eu, inclusive. E ser honesto. Ele é um cara muito correto com as coisas dele. E a gente, pela condução na Secretaria de Educação, a gente pôde perceber que ele é um cara correto. Então, para mim, foi uma decisão muito assertiva. Pô, é o cara que o povo quer, é o cara que tem as características que eu acredito que são essenciais. E vamos embora para a campanha. Resultado, o cara saiu de 30, ganhou a eleição com quase 69 alguma coisa, quase 70% dos votos. Uma frente absurda.
se você for considerar uma sucessão. Depois de 8 anos de mandato, você indica e o candidato é eleito aí com quase 70%. Foi realmente... Foi bem... eu fui eleito com 34% na minha primeira vez, né, em 2016, eu fui candidato, ganhei a eleição com 34%. 4 anos depois eu tive 84,89% dos votos. E depois o nosso candidato eleito com quase 70%. Jairinho faz uma conta que a transferência de voto foi de 92%. Então, foram números bastante positivos para uma gestão que também é muito bem avaliada, graças a Deus. E o fato dele ter passado por algumas pastas e alguns setores da administração, isso é importante porque ele passa a conhecer realmente internamente a administração, né? E pode entregar, a gente espera que realmente entregue o melhor para a população de Una. Me diga aqui, é candidato a deputado estadual? Você tem seu compromisso com o Eduardo Salles, né? Essa é uma pergunta que muita gente faz já com a expectativa de que eu seja. Amanhã eu estou indo para Salvador conversar com o nosso partido, ver quais são as ideias. Eu não posso dizer que sou candidato a deputado estadual agora, mas também não posso dizer que não sou. Eu tô o tempo inteiro, Vila, querendo contribuir. O cargo eletivo, ele é bem complexo, porque você tem que se colocar à disposição da população, a população tem que ser convencida de que você preenche essa lacuna que a gente sabe que existe de liderança aqui na região. Você concorda comigo, Claro. Existe uma lacuna de liderança aqui em nossa região que não acaba impedindo que a gente avance em algumas pautas. Eu não estou dizendo que eu vou preencher essa lacuna, eu estou dizendo que eu posso ser opção e o partido precisa começar a me enxergar como tal. E claro que é uma coisa muito maior, não é uma coisa só de Una, é de Una e região. Exato. Com articulação em Ilhéus, com articulação em Itacaré, com articulação em Itabuna, é algo muito maior. E a gente sabe, né, obviamente, que muitos prefeitos que estão saindo do mandato têm o mesmo objetivo, né? E aí, vai ser candidato a deputado estadual? Essa é o passo que as pessoas esperam que o prefeito dê. Eu vou com muita tranquilidade, conversando com os meus pares, conversando com o meu partido, regionalmente falando... Você conversou com o Eduardo Salles já? Ainda não conversei com ele, mas ele sabe dessa conversa, ele sabe dessa ideia que as pessoas têm sobre o próximo passo da minha trajetória política. Mas o jogo é combinado, Vila. A gente tem que conversar com as pessoas, porque eu entendo também que se eu me encher de coragem e for ser candidato a deputado estadual, não vai ser o suficiente para poder me eleger. Então esse é um movimento de partido que vai permitir que eu seja votado na região inteira através da articulação partidária. Então eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, estudando e tentando contribuir com a minha cidade e com a região. Recentemente agora você inaugurou ruas e pavimentação lá. Vai sentir falta do mandato, Thiago? Então, a gente inaugurou mais 4 ruas agora na última sexta-feira. Já iniciamos ontem mais 4 ruas. Dia 22 agora, Vila, a gente entrega uma escola no distrito de Pedras que vai funcionar como creche, que é uma grande reivindicação, sobretudo das mães ali das marisqueiras de Pedras. Olha, se você me perguntar agora, eu acho que não. Eu acho que, sabe, a gente já tem 8 anos nessa pegada aí. E antes disso, né, em 2016, 2015, 2014, a gente já vinha trabalhando politicamente. E eu confesso que talvez eu tenha chegado a um nível assim de esgotamento da minha atuação no executivo, porque é muito difícil. É muito difícil. Eu fico olhando agora, rapaz, as pessoas que foram recém-eleitas, cheias de ideias, cheias de planos, e quando eu olho para aquilo, e você sabe disso também, já teve uma experiência muito grande lá na sua cidade, você vê que bons planos e boas ideias são só o início. E que aquele processo eleitoral que ele venceu, que foi muito duro, que foi muito difícil, não é o mais difícil. Eu falo sempre isso. O mais difícil não é ganhar a eleição é difícil, mas acredita, mas não é o mais difícil. A gestão é mais difícil. Então, eu estou meio que esgotado e eu preciso dar uma descansada de pelo menos, sei lá, uns 30 dias. Aí vai ficar com saudade. Talvez eu fique com saudade, porque é uma rotina muito dinâmica, né? Você tem uma rotina muito
E não tira alucinante férias, assim. né? Não tem férias. Tira Por férias, exemplo, mesmo a gente agora já está se preparando para as próximas chuvas. Já exige um processo de planejamento, porque a gente sabe que vai chover e que vai dar problema. Então a gente já tem que estar com a equipe preparada. Então, é um negócio que talvez lá na frente eu sinta a falta dessa rotina mais acelerada. Mas inicialmente, se você me perguntar se vai sentir falta, eu acho que não. Eu acho que não. Porque é duro, é duro. Eu não sei como outras pessoas levam, né? Como talvez outros prefeitos de cidades, sei lá, talvez um porte maior, não tenha tanta proximidade com a população e isso não cause tanta pressão. Mas eu moro no centro da cidade, meu irmão. Então a minha casa é visitada, graças a Deus por isso, né? Porque as pessoas ainda procuram porque encontram a possibilidade ali de solução do problema. Então, para mim é uma pressão muito grande estar prefeito há 8 anos. Então eu quero dar uma descansada realmente. O que aconteceu assim na sua administração? Alguma obra que você gostaria de ter feito? São 2. 2 obras assim, você, puta que pariu, tô deixando sem fazer depois de 8 anos. São 2. Bom, a gente gostaria muito de ter feito a entrada da cidade. Uma é uma cidade... Não fez por quê? Porque eu foquei em outras coisas. Eu foquei nos distritos, eu foquei nos bairros, nas periferias. Ao todo nós pavimentamos, né, 112 ruas. Perceba, se eu tivesse o Distrito de Pedras, Comandatuba, Outeiro, Vila Brasil, Lençóis, Colônia, todos esses lugares passaram por um processo de transformação urbanística. Colônia nós pavimentamos várias ruas. Agora, recentemente, nós fizemos o acesso ali, né, do cemitério com todo o entorno, com monumento. Então, a gente poderia ter feito a entrada da cidade. Tem um cara aqui em Ilhéus que é seu fã porque você fez o monumento lá no cemitério. Ah, é? Valdemir Correia, é seu fã. Ontem mandou mensagem pra mim quando eu distribuí o card, né? Que bom, rapaz. Pergunta a ele como foi que ele fez aquilo, porque deu dignidade às pessoas, que coisa. A gente tinha... Às vezes a gente acha que é uma coisa simples, mas não é não, gente. É uma coisa... Você precisa ver o cemitério de Una. Um negócio assim, bem de legal, cidade top das galáxias. É algo que realmente dá muita dignidade às famílias, né? Aos entes que já partiram. Vila, veja qual a situação do cemitério, rapaz. Bom, eu sou morador de Una há muito tempo. E nesses tempos chuvosos, no dia a dia, como os dias de hoje, se tivesse sepultamento era terrível, porque o acesso ao cemitério não era pavimentado. Aí você imagina a família ali enlutada, no momento de tristeza, de dor, e ter que empurrar carro, como eu já empurrei, sendo prefeito, subindo a ladeira do cemitério. Rapaz, não era digno. Então, o que é que nós fizemos? Nós pavimentamos o acesso, fizemos um acesso exclusivo para uma via exclusiva de sepultamento, para poder não atrapalhar o trânsito na rodovia estadual, que é aquela que liga Una a Santa Luzia. Nós revitalizamos e requalificamos toda a parte interna do cemitério, fizemos sala velatória, um espaço muito digno. Então a sala velatória é inclusive uma política pública gratuita, as pessoas podem velar o corpo lá, lá tem geladeira, lá tem fogão, lá tem micro-ondas, lá tem banheiro adaptado, lá tem tudo para receber uma pessoa nesse momento de tristeza e dor. E não tem nada a ver com quem já foi, gente. Olha só, observe. Thiago tá valorizando mais os mortos do que os vivos. Eu ouvi isso aí. Tem gente que... Rapaz, o morto, se você colocar ele em cima dessa mesa, ele fica. Não vai fazer diferença para ele. Vai fazer diferença e tem feito, Vila. Tem feito diferença para as famílias que precisam desse serviço. Para as famílias que sabem exatamente o valor de quem partiu. Exato. Que sabe o valor Perfeito, de quem partiu. Perfeito. Né? Muitas vezes quem está partindo ali é uma mãe de família que criou os filhos, tem os seus netos, uma mulher dedicada, uma mulher séria, honesta, é um pai, né, que com muita dedicação. Então, quem fica sabe do valor de quem está partindo. Exato, então, quer que aquela pessoa seja respeitada até o momento da sepultura. Então, e aquele é um lugar de respeito. Exatamente. Aquele é um lugar de respeito. E ficou um lugar digno de receber qualquer pessoa com essa história que você mencionou. Ele me mandou o vídeo lá, né? Vocês fizeram um vídeo lá, ele me mandou o vídeo. Olha aqui, isso aqui é um cemitério. O monumento, ele marca a entrada ali, né? Uma das entradas da cidade. Eu não fiz a que vem de Ilhéus, mas fiz a que vem de Santa Luzia. E esse monumento abriga a cápsula do tempo. A gente fala, a cápsula do tempo foi um movimento que nós fizemos junto às escolas, junto à comunidade
de nossa cidade para poder colocar ali registros fotográficos, algum tipo de lembrança, para daqui a 30 anos a gente abrir novamente. Então o governador participou desse ato, achou surpreendente a ideia, gostou bastante, colocou ali uma foto dele, o governador Jerônimo fez um textinho, colocou ali, e esse é o monumento que ele se refere. É um monumento com 12 metros de altura, todo em mármore, é bem bonito, assim, é legal, dá dignidade, é um negócio que marca a cidade. É verdade, não tenha dúvida disso. Sim, mas você falou que você tem duas obras que você... A entrada da cidade vindo de Ilhéus eu não consegui fazer, foquei em outras coisas, embora eu tenha melhorado ela, mas não é o que eu queria fazer, não é um projeto de entrada de cidade que eu gostaria de ter implementado. E o nosso hospital. Já falou com o Rogério? Rogério já está sabendo. Ele sabe, né? Sabe. Ele sabe. Isso que eu ia perguntar, como é que vai ser seu envolvimento com o Rogério, né? Você está dizendo que não vai sentir saudade, mas talvez daqui a 30, 60 dias você fale, ô Rogério. De fato, né? A gente... Então, só para concluir a outra obra. De volta para sua pergunta. Veja, e a outra obra é a reforma do nosso hospital. Nosso hospital municipal, Vila. E a gente... Um hospital de pequeno porte. Um hospital de pequeno porte que lida ali com urgência e emergência. Para nós, é uma política pública que é muito efetiva para todos nós. Imagine que tem cidades que não tem hospital. Imagine fazer uma sutura no meio de uma noite, você não consegue. Lá em Una você consegue. Lá a gente faz pequenas cirurgias, lá a gente faz partos naturais. É um hospital que atende a população de Una. Interna? Sim, interna. Também a gente faz internamento. A gente tem... E o município tem condição de bancar um hospital lá, pá? Então, a gente banca. Custa caro. A gente banca é algo em torno de R$470 mil por mês de aporte que a gente faz no nosso hospital. A gente recebe 470 mil. 470 mil. A gente recebe as AHs também do governo do estado, porque a gente faz internação. E o governo do estado tem honrado essas IHs aí? Tem honrado e assim, apesar de ser bem baixo o valor, mas acaba contribuindo. Porque os municípios, de modo geral, os prefeitos, eles reclamam, principalmente cidades que têm hospital, né? Que a despesa de um hospital é muito alta para uma cidade pequena manter. E de fato Vila. Então você tem que ter uma quantidade boa de IHs para conseguir ajudar a manter o hospital. O Estado precisa ser de IH presente. Chega a 50, 60 mil reais. A gente nada. aporta 470 mil. Mas quem legitima as ações do governo é o povo. Se o povo disse que o hospital precisa permanecer aberto, é nessa direção que a gente tem que seguir, Vila. E esse hospital ele é importante demais para todos nós. Em um momento, no passado, ele foi fechado. Isso acabou gerando uma dívida milionária. São quase 4 milhões de reais. Então, uma das razões pela qual eu não reformei o hospital é que tem um débito trabalhista muito grande. Na época, os funcionários ficaram quase 8 meses sem receber salário. Isso aconteceu, acho que em 2007. E de lá para cá, esse débito foi sendo corrigido, esse valor foi sendo corrigido. Hoje é quase 4 milhões de reais. A ação está na justiça e em algum momento o município vai ter que pagar. Então eu também não acho justo a gente melhorar a estrutura de um hospital, sendo que os funcionários estão lá ainda sem receber os seus direitos. Então, em algum momento, o Rogério também já está sabendo disso, foi tratado bastante isso na campanha eleitoral. Esse processo de transição também a gente está tratando essas questões. E é uma obra que eu gostaria de ter feito, de ter reformado para dar mais dignidade também a quem trabalha e a quem vai ser atendido pelo nosso hospital. Que utiliza o serviço. Você fez uma pergunta, Aline. Na verdade, como é que vai ser seu envolvimento, já que foi o seu sucessor, né? Você vai se envolver também, porque querendo ou não, foram 8 anos de mandato. Você conhece a cidade, todo mundo te conhece. Você mesmo falou que mora no centro da cidade, vão bater lá também. Então, você eleger um sucessor, automaticamente as pessoas também querem saber, né, como é que vai ser esse trabalho, se você vai participar de alguma forma do governo dele. Participar certamente, né? Porque já iniciou, né, esse processo de transição, a gente já montou um grupo de trabalho, a gente já propus, inclusive, uma reforma administrativa que tenha condições de fazer frente aos desafios. Imagina, a gente trabalha com a reforma administrativa de 2017, quando eu entrei. Só que agora a gente tem 112 ruas pavimentadas a mais, a gente tem praças,
A gente tem os distritos que nunca tiveram pavimentação, que hoje tem. Tudo isso exige manutenção. Então a gente tem que ter um setor de zeladoria que não está prevista na estrutura administrativa. A gente ampliou escolas, a gente tem hoje escolas de tempo integral, isso também não tem previsão. A gente ampliou serviços de saúde. Então eu entendo que a reforma administrativa ela é necessária para que faça frente aos desafios vindouros. A gente trabalha numa estrutura antiga que já não comporta. São 112 ruas a mais. Os contratos terão que ser revistos. São 112 ruas a mais para poder fazer varrição. E a gente trabalha com um contrato que foi sendo reformado ao longo do tempo e que não contempla mais. Se você for, acabei de passar agora na Praia do Sul ali, né? E antes disso eu passei ali na Ilha do Desejo. E eu já vi lixo amontoado. Eu digo, opa, já liguei para a empresa, olha, vocês vão ter que aumentar a regularidade lá. Vocês estão fazendo, nós está fazendo 3 vezes por semana. Vai fazer todo dia. Então tudo isso vai custar mais. As pessoas precisam entender que os serviços ampliados exigem como é que, olha, se você, não é uma crítica, mas é uma constatação. Se você andar em Ilhéus agora após chuva, você vai ver a quantidade de problemas que tem. Então, um setor de zeladoria eficaz, você resolve muita coisa. Você acaba mudando, inclusive, a concepção da população sobre os problemas que ela lida diariamente. Imagine ali, a gente está falando aqui de turismo, isso, aquilo, outro. Se você rodar hoje no entorno do aeroporto, ali, você vai ver que tem vários problemas de ruas. Então, às vezes são coisas simples, mas que não tem previsão e que essas coisas simples se tornam problemas, transtornos ao longo do tempo. Então, o que eu quero é evitar esse tipo de transtorno para o novo gestor. Então, estou propondo e estou participando da reforma administrativa, e aí já é uma forma de participação. Agora, imagino que cargo eu não vá assumir na gestão pública municipal. Essa reforma você manda ainda no seu governo? A gente quer mandar agora ainda no governo. Uma outra coisa. Porque se você mandar no seu governo e ser aprovado agora, já facilita a vida de Rogério lá na frente. Facilita, não vai ter que... Porque senão ele vai demorar um tempão ainda. Isso, senão vai acabar atrasando. Ele já pode entrar com a nova estrutura. Eu estou em conversa já com os vereadores em relação a isso. Veja, Rogério quer entrar colocando em prática uma proposta que ele utilizou na campanha eleitoral. Ele quer fazer a manutenção de estradas e quer aplicar o tratamento superficial duplo, espécie de asfalto nos pontos críticos. Então ele já quer fazer a licitação agora, para poder já entrar em janeiro, que são os meses de sol, né? Meses de verão, para a gente poder adiantar o processo. E ele está certo. Então o que é que a gente está fazendo? A gente já está antecipando algumas coisas para que ele entre já de maneira mais redonda, mais rápida, mais célere, né, o processo. Não tenho dúvida disso. Tem perguntas aí? Tem mensagem aqui. Regina Mendonça mandou. Passando aqui para mandar um abraço muito carinhoso para meu ex-aluno Tiago. Que coisa professora boa. Regina. Professora, muito obrigado, viu? Uma observação para todos que vão iniciar seus mandatos. O diálogo antecede o conflito. E é verdade. E lá na live, mandaram aqui para você. Tiago Nunes, seu xará, mandou. Nunes. Me chamo Tiago Nunes, morador de Ilhéus. Gostaria de saber se o prefeito Tiago tem pretensão de ser candidato a prefeito de Ilhéus. Meu sonho. Já trabalhei em UNA e vi o ótimo trabalho. Imagine aí, Vila, que confusão que eu ia arrumar para minha vida. Acho difícil, Tiago. Mas obrigado aí pelo carinho, pela atenção. Fico feliz quando as pessoas manifestam esse tipo de desejo aí. Obrigado. Isso é bom, isso é bom. Marisa mandou aqui, Vila Nova, Aline e bancada. Estou muito fã desse Tiago. Que exemplo de político, sensato, assertivo. Eu, como uma cientista social em constante formação, tiro o chapéu para ele. Muito obrigado, Marisa. Obrigado mesmo. Eu acho que a gente tem que se colocar nessa situação, né, em constante formação. Eu fiz o MBA lá em São Paulo com formação, né? Fiz em liderança e gestão pública. E depois eu já fui para a Fundação Getúlio Vargas para poder fazer um curso de negociação e administração de conflitos, que eu acho que é o político mais faz. Uma vez perguntaram, Tiago, o que é governar? E me perguntaram isso no primeiro ano de governo. Eu digo, rapaz, você tem como voltar aqui o ano que vem? Um grupo de alunos. E eles voltaram no ano seguinte. E aí, prefeito, o que é governar? Eu disse, rapaz, governar é um processo de convencimento diário. Você não tem condições de governar se você não convencer as pessoas em colocar em prática o que você acredita ser correto. E nesse contexto, Vila,
são coisas diferentes. Você pode governar pelo peso da autoridade, ou você pode persuadir as pessoas e fazer com que as pessoas queiram implementar a sua ideia, que é algo completamente diferente. Muito diferente. Com certeza. E é o que eu tenho tentado fazer em Una o tempo inteiro. Eu tenho tentado convencer as pessoas e fazê-los querer implementar a ideia que a gente tem. Tem um processo de tido. paciência, amigo, com isso. E ouvir as pessoas, viu, Vila? É. Rapaz, é bíblico, né? Na multidão de conselhos há sabedoria. E por vezes, acredite, rapaz, eu já recebi insights assim de pessoas que eu não imaginava que fosse capaz de conseguir contribuir e me encontrar na rua, parar numa esquina e me dizer assim: prefeito, preste atenção nisso, nisso e nisso. E aquilo dali virar uma política pública. Por exemplo, o programa Urbaniza. A primeira edição do programa Urbaniza, a gente não mexia na casa das pessoas. A gente fazia a rua, a gente fazia a calçada, colocava a entrada, os patamares, a acessibilidade de todas as casas, pintava as casas e aí colocava a fachada, colocava iluminação de LED. Poxa, ficou bacana. Tirava foto, tava tudo lindo. Não tava. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem a sua rua pavimentada, e isso leva a dignidade para ela, vê a prefeitura, o poder público, colocar recursos na rua, mas ela olha para dentro da casa dela e entenda bem, às vezes ela não tem banheiro. Então é dignidade fazer a rua, sim, mas se você puder, prefeito, olhar para essas casinhas mais pobrezinhas e você conseguir melhorá-las, eu acho que você vai conseguir alcançar o coração das pessoas. Olha que coisa linda. Eu vi isso de uma senhora, bicho, na rua. E a partir disso, a segunda edição do programa Urbaniza já nos permite mexer em casas. E a gente já mexeu um monte. Mas tem que ter receita para isso. E a receita de Una dá? Olha, Vila, eu vou falar uma coisa para você. Tem dado, viu? A gente conta com a arrecadação, e aí talvez seja o diferencial do município de Una. Primeiro, ajuste fiscal, né? A gente fez a reforma administrativa lá atrás e economizou 30% dos cargos. E aquilo, as pessoas queriam me matar no início. É, natural que queiram mesmo. Ô, Vila, deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabe qual foi a conta que eu fiz no início do governo? Eu falei, nosso secretário da Fazenda, Zilwender, eu falei, Zilwender, me sobra quanto aí depois que paga tudo, de maneira bem genérica assim? Prefeito, vale sobrar 52 mil reais. Eu digo, quanto, rapaz? 52 mil reais eu não vou conseguir fazer nada. Mas aí a gente fez a reforma, a gente promoveu uma reformulação de algumas políticas públicas e acabou a gente economizando. A gente acabou melhorando a arrecadação também. O Hotel Transamérica acaba sendo aí, apesar de pouco diversificada, né, nossa arrecadação própria, 95% advém do Hotel Transamérica, que é uma receita que nos dá a possibilidade de fazer algo diferente. Sempre foi assim, prefeito? Não, olha, teve gestões já passou que não conseguiu fazer nada com recursos próprios. Então eu acredito que uma gestão financeira bem feita nos fazer esses programas. Conclua. Vila, o programa Urbaniza, 90% dele foi custeado com recursos próprios. As obras, por exemplo, de pavimentação do Distrito de Pedras, do Distrito de o entorno do Distrito de Comandatuba, Lençóis, Outeiro, boa parte da Vila Brasil, Colônia, nos nossos bairros, tudo foi feito com recursos próprios. Agora, gente, a gente tem a nossa própria fábrica de artefatos de cimento. A gente fabrica o intertravado com custo 40% inferior ao de compra. E isso é um processo econômico. Quando eu falei que eu revisei alguns processos, foi justamente isso. A gente fez conta, olha, se a gente produzir o nosso artefato de cimento, a gente economiza 40% em qualquer obra pública. Então, a nossa equipe a gente treinou a equipe. A gente tem 3 equipes hoje que aplicam intertravado. Você está pavimentando as ruas com aqueles blocos intertravados. Intertravados, fantástico. Aquilo é fantástico. Aquilo confere uma estética muito, muito apropriada para ambientes urbanos. A fábrica é do município ou uma associação? Não, nós fizemos a fábrica. São 7 funcionários na fábrica. A gente, por exemplo, a obra que a gente iniciou ontem já tem 60 mil intertravados produzidos. Todos os meios fios já estão produzidos. Então, são 104 mil pedras para a próxima obra, a gente já tem 60 produzidos. Então, agora, com o decorrer da obra, a gente entrega no dia 30 de dezembro, com um custo 40%. Então, a economia no setor público acaba lhe proporcionando fazer mais. Rogério, vai ter que fazer o que lá, então, agora? Tem muita rua ainda, olha. Né? A gente deu um salto de urbanização.
Mas, por exemplo, se você for pegar o bairro Marcel Gunning, nós calçamos 24 ruas no bairro Marcel Gunning. Mas ali ainda tem as ruas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ainda tem a Rua da Matinha e a parte de cima. Então ainda tem o que fazer. Sucupira, vamos com essas 4 agora, vamos chegar a 28 ruas. Mas lá ainda tem mais 2 para fazer. O bairro Santa Rita é um bairro recente, está todo por fazer. Então perceba, ainda tem muita coisa para fazer. Os distritos estão aguardando. Fizemos a parte da frente do distrito de Pedras, mas tem o fundo. Tem as ruas ali da Urbis. Então tem muita coisa para fazer. O município vai fazer uma reforma tributária? Possivelmente. Porque quando você tem uma prefeitura que executa, você requer recurso. Requer recurso, não tenha dúvida disso. E para isso é necessário que quem está devendo pague e, se puder abrir mão, sei lá, de pessoas que não consigam pagar o IPTU, não vai pagar, claro, mas aqueles que podem pagar é obrigado a pagar e não tenha dúvida, porque você tem que ter receita. Fazer uma reforma justa sobre o aspecto social, né? Sim. Tem gente que não tem condições realmente, mas tem gente que tem. Esse modelo a gente pode buscar em outras cidades. Eu acredito que o Rogério vai ter que fazer, até porque a gente tem que melhorar o setor de arrecadação, o setor como um todo, né? Sim. Eu acredito que tem instrumentos hoje, a gente tem mecanismos de arrecadação que são mais modernos, que estão sendo utilizados em outros municípios, que podem ser reproduzidos em UNA. Você falou que 92%, 95% da nossa arrecadação própria. Exatamente. É lá do hotel. Exato. Então perceba que é pouco diversificada. Isso nos dá, inclusive, um problema, caso o hotel tenha... Tem algum problema. Exatamente. Lá. E isso na pandemia a gente sentiu muito. Na pandemia a gente sentiu bastante. Que cai a arrecadação, cai a receita do hotel, obviamente cai. Mas, por outro lado, na pandemia também a gente conseguiu uma economia em diversos outros setores. Transporte, por exemplo. Então acabou que equilibrando as contas ali. Eu vi alguns gestores reclamando bastante desse período de pandemia, mas acaba que se você não tem que ter transporte, que se você não tem que ter o professor em sala de aula, outros custos eles foram reduzidos. Então acabou que compensando. Ajudou até com auxílios, né? Os profissionais. E com profissionais também na época. Período difícil, né? Se tem uma coisa que Bolsonaro foi bom, foi para prefeito naquele período. O resto não. Ele foi bom. De fato, Vila, assim, ele não foi ruim, não, os prefeitos. É lógico que o discurso do presidente acabou nos colocando numa situação de divergência muito grande com a comunidade científica. E aquilo acabou atrapalhando a condução pessoal dele enquanto líder, né? Mas, de fato, não faltou recurso para poder a gente fazer a atrapalhou também a vida de muita gente, né? Tipo, foram muitas vítimas que seguiram, infelizmente, o pensamento dele. Então, influenciou também. Você deixa hoje o seu percentual o seu pessoal com quantos por cento lá? 52, o último levantamento a gente sempre avalia, né, para poder mandar as contas para o Tribunal de Contas, tudo de redondinho. Agora estava com 52, quase 53%. Então tá tranquilo, tá de boa. Tá tranquilo, mas essa também é uma gestão que precisa ser feita. A prefeitura... Você tem 54. Exato. Mas só que o limite é muito tênue essa linha. O município sofreu uma queda de arrecadação, naturalmente... a gente vai ter um aumento no índice. E mais, se você pegar o técnico do tribunal glosar alguma coisa... Pois é, já é o suficiente para estourar. Agora, por exemplo, eu estou indo a Salvador, passar no tribunal, eles mudaram a forma de calcular os índices da educação, da saúde, e eu não atingi o índice da educação. Embora eu já tenha feito a resposta, já tenha incluído, já ultrapassou o limite de 25%, eles mudaram a forma de contabilizar. Mesmo fazendo esse investimento alto no hospital? Não, na educação. Na educação, perdão. Na educação, sim. Saúde a gente não tem problema. Então, sempre tem que ter muito cuidado com esses índices, com esses indicadores, porque é muito tênue a linha. Por exemplo, Vila, janeiro, a primeira rodada de negociação é com os servidores. Qual vai ser o índice inflacionário para poder ser replicado no salário do servidor? Aí tem o piso nacional dos professores. Olha, a gente teve situações difíceis, lembra? O presidente Jair Bolsonaro, ele deu 34% de aumento. No ano seguinte foi mais 14%. Em 2 anos foram quase 50% de aumento. Os prefeitos tiveram que
E a gente foi para o diálogo, é aí que eu falo, exaltar a capacidade de diálogo. A gente colocou o sindicato na mesa e a gente esgotou todas as possibilidades. E não teve greve. Um governo sem greve, Vila, graças a Deus. Um governo que reposicionou a educação do nosso município. Hoje a gente tem o melhor IDEB da região. A gente tem o melhor IDEB de todas as escolas públicas. Está no distrito Outeiro, que é uma escola em tempo integral no Outeiro. A gente reduziu os índices de criminalidade em 92%. Isso foi matéria a nível regional. A gente criou o maior programa de urbanização da história. Agora o município tem que estar agora, na minha concepção, preparado para poder fazer frente a uma situação que a gente precisa tratar, que é o desenvolvimento econômico. Una precisa desabrochar. Una é uma cidade maravilhosa, que tem um potencial muito grande. E todo esse potencial precisa ser de fato colocado em prática. Então a gente tem preparado a estrutura administrativa, voltar nela, para poder fazer frente a esses desafios, para poder ter um plano, né? Planejar o desenvolvimento econômico do município, respeitando nossas características ambientais, mas também olhando para o agricultor que está produzindo, que está gerando emprego, para a cultura do café que tem chegado forte em nossa cidade, para a nossa malha viária, para poder facilitar a produção agrícola, para poder facilitar o escoamento de produção deles. Então, ter esse plano capaz de fazer com que a cidade fique pujante financeiramente e economicamente. Meu amigo, muito obrigado, hein? Obrigado a você. Eu que agradeço. Fábio Oliveira mandou: trabalhei em Comandatuba entre os anos de 99 e 2000 na pousada Mãe Maria. O prefeito era Dejaí e Tiago era um garoto. Hoje um político com grande chance de ser grande em todo o estado da Bahia. Muito obrigado, Fábio. Eu não sei se tem muito tempo que Fábio vai a Comandatuba, mas deu uma mudada lá. Minas agora. É o Fábio que mora lá em Minas. Tá bem legal o Comandatuba. A gente conseguiu, através do governador Rui Costa, a estrada, né? 001 a Comandatuba, que facilitou demais a vida de todo mundo, que a estrada era bem ruim, Vila. Bem ruim mesmo. E a gente também trouxe um conceito de vila para Comandatuba. Então, se você for a Comandatuba hoje, você tem uma igreja de estilo bucólico, com uma praça de muito bom gosto, com passa-chuva, com quadra poliesportiva, com quadras de futevôlei, tudo muito bem iluminado, tudo muito bonito. Então, Comandatuba certamente está preparada aí para poder a gente encarar esse ciclo econômico também baseado no turismo, que a gente abriga ali um dos maiores resorts da América Latina, muito embora a gente não possa viver apenas desse resort. A gente tem uma vila ali capaz de receber as pessoas também. Mas tem muitos anos que eu fui lá. Vale a pena ir. Boa sorte, meu amigo. Felicidade. Que Obrigado, Deus continue te abençoando. Que o Rogério possa fazer uma boa administração em Una. Vai ter que trabalhar muito para superar aí o seu trabalho de 8 anos. E que a população de Una, ele trabalhando, se dedicando, a população de Una que tenha a ganhar. Boa sorte. Muito obrigado, Vila. Satisfação estar com vocês. Forte abraço. Bati Obrigado, um papo com Tiago de Dejaí. Gente, Tiago de Dejaí, porque o pai dele é Dejaí, foi prefeito de lá, né? Em cidades pequenas é isso aí. Tiago de Dejaí, Lourdes. Na dúvida. Aí depois da mensagem que eu. Não, é por isso. E aí é isso aí. Vamos pro apoio, daqui a pouquinho a gente retorna com mais informações aqui no Tabuleiro. Estamos apresentando o Tabuleiro.